Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês em mais um episódio. Mais precisamente, gente, este é o nosso 8º episódio da nossa 2ª temporada aqui do podcast. E para comemorar este episódio, é claro que eu trago um tema importante para todos nós contribuintes, que é benefício fiscal, mas não é qualquer benefício fiscal. Eu vou falar sobre o IPTU verde. Você conhece sobre este benefício fiscal? Tem dúvidas relacionadas a ele? Você sabia que você, enquanto contribuinte, pode ter acesso a esse benefício fiscal? Pois é, se você tem dúvidas sobre este tema, conhece um amigo ou uma amiga que precisa conhecer mais sobre este tema, não deixa de compartilhar com ele ou ela e permanecer comigo aqui durante este episódio. Então é isso, vem comigo! Hoje o tema é IPTU verde. Mais precisamente, gente, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, é aquele imposto municipal lá previsto na nossa Constituição Federal. Ele deve ser pago pelos proprietários de imóveis localizados em toda e qualquer zona urbana. Agora, existem algumas situações também que ligadas ao IPTU. E nos últimos anos, algumas prefeituras brasileiras de alguns municípios instituíram o chamado IPTU verde, justamente oferecendo aí ao contribuinte pessoa física um benefício fiscal, como uma forma de incentivar práticas sustentáveis individuais em suas residências e edificações. E isso acabou que se estendeu para as pessoas jurídicas que também estão aí fixadas e que possuem suas sedes nesses municípios. Agora, é importante que eu destaco aqui para vocês que mesmo nós tendo 5.570 municípios, o Brasil possuindo esses 5.570 municípios, apenas 65 municípios com mais de 200 mil habitantes, eles adotam aí esse sistema de IPTU verde, que nada mais, nada menos do que um benefício fiscal que é concedido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica que é localizada ali no município. Mas, para que você possa entender o que significa, ele é nada mais, nada menos do que um desconto no próprio valor do IPTU, à medida em que a edificação faz uso de soluções sustentáveis, e isso varia. Ou você é pessoa física ou você é pessoa jurídica. Se você possui soluções sustentáveis, você tem direito, se o seu município, é claro, adota essa prática do IPTU verde, você faz jus aí a possuir esses descontos que podem ser proporcionais de acordo, é claro, com a legislação de cada município, que pode variar. Então, as exigências que são impostas pelas prefeituras, elas não variam muito para casas individuais, condomínios horizontais ou verticais, não, tá? É mais ou menos um benefício que pode levar aí formas sustentáveis, até para reduzir os impactos ao meio ambiente. Isso é muito importante. O que muda de cidade para cidade é justamente o valor do desconto, que pode variar de 5% até a isenção total do imposto. Imagina isso, vem? A adoção, gente, do IPTU verde é uma prática bem recente. Começou lá nos anos de 2008 e veio se espalhando pelo país. Tornou-se mais comum nos estados do Sul e Sudeste e gradativamente foi alcançando outras regiões, como por exemplo a região do Nordeste. E aqui eu destaco a capital da Bahia, Salvador, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre o programa de Salvador. Agora eu destaco aqui para vocês que isso ainda é uma novidade,
Tanto que eu ressaltei aqui o número dos municípios. O Brasil tem 5.570 municípios e apenas 65 municípios com mais de 200 mil habitantes estão adotando esse sistema. Então, veja que estamos em 2021 e esses dados são fornecidos pelo IBGE referente a 2020. Então, observe aí que isso ainda é uma novidade para algumas partes do Brasil. Em Pernambuco, por exemplo, a cidade de Caruaru será a primeira do estado a dar desconto para as construções sustentáveis ou que preservem as áreas verdes. Essa novidade, ela foi implantada a partir do ano passado e que tem um desconto máximo de 20%. Além do IPTU verde, o Imposto Predial Diferenciado também recebe outros nomes pelo país, tá? Como, por exemplo, o IPTU Ambiental, o IPTU Sustentável ou o IPTU Ecológico. A primeira cidade brasileira que adotou esse sistema foi São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 2008. Depois vieram Guarulhos, também na região metropolitana de São Paulo, Poços de Caldas, em Minas Gerais. E no ranking dos municípios que mais oferecem descontos, a gente tem aí as duas cidades paulistas que também lideram a lista. Tietê é a única que concede desconto total do imposto e Campos do Jordão tem um abatimento que pode chegar em até 90%. Isso aqui é muito importante, principalmente para você, contribuinte, e seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Lembra que eu falei, não tem distinção. A prática aqui é justamente beneficiar quem busca soluções sustentáveis e ecológicas para o meio ambiente. Então, o que a gente tem para informar ainda mais vocês? Nos estados da região do Sul e Sudeste, todas as capitais elas já possuem o IPTU verde, assim como no Centro-Oeste. No Nordeste, a capital que mais tem consolidado aí esse sistema de IPTU verde, como eu falei para vocês logo no início, é Salvador, a capital da Bahia. Outras cidades também possuem um sistema de desconto, mas é menos abrangente e focado principalmente no aproveitamento da energia solar em residências, como é o caso de Palmas Solar, na capital do Tocantins, tá? Nos municípios com ampla cobertura do IPTU verde, as edificações com certificações sustentáveis, né, elas asseguram melhores descontos desse imposto. Então, quanto mais graduada a certificação, maior o percentual de abatimento. Então, eu destaco aqui para vocês algumas situações, né, que concedem e credenciam o desconto, que é justamente a captação de água da chuva e utilização, né? O aquecimento de uso de painéis fotovoltaicos, o uso de materiais sustentáveis na construção civil. E aqui eu já faço um destaque. Lá no nosso material complementar deste episódio de hoje, você encontra aí algumas soluções para as empresas da construção civil que estão conseguindo o abatimento no IPTU com esse programa do IPTU verde. Tem outras questões também que também conseguem, aí outros requisitos que também favorecem e credenciam a pessoa física, né, o proprietário de imóvel territorial urbano e também aquela empresa que possui sede no município, como, por exemplo, a separação e o encaminhamento dos resíduos sólidos e inorgânicos para a reciclagem, plantios de espécies, né, nativas, a disposição de áreas verdes de acordo com a expansão total do imóvel. E aqui eu já faço uma observação. Antes de tudo, gente, peça a orientação de um advogado tributarista, porque ele vai analisar se você, através de todos esses requisitos, você também está de acordo, o seu imóvel também está de acordo com o plano diretor do município, se está de acordo, como vai dar entrada nesse processo, porque é um processo, sim, é um processo administrativo fiscal que é conferido. Você precisa fazer a solicitação para poder fazer jus a esse desconto do programa do IPTU verde.
Entre outras situações que eu preciso também destacar aqui para vocês, é a questão de como ele é praticado, tá? Como eu falei para vocês, em alguns municípios ele já possui aí uma legislação. E aqui eu já faço uma abrangência maior. Taubaté, em São Paulo, Salvador, já mencionei Salvador aqui, Guarulhos, Goiânia, Ipatinga, Rio de Janeiro, Barretos, né? Por quê? A importância de você conhecer aonde já possui, até mesmo para poder levar aí para o seu representante perante a Câmara dos Vereadores, tá? Por quê? Porque se não possui ainda legislação no seu município, leve até o seu representante, do qual está se representando você ali perante o poder legislativo municipal, até para que ele apresente aí como uma solução para o seu município, né? As cidades que desejam implementar o IPTU verde, elas sempre possuem aí, elas precisam ter uma estratégia para compensar a receita que vai deixar de ser arrecadada. Então, por isso que eu falo, não basta que tenha um incentivo, é necessário que você, enquanto contribuinte, se o seu município não adota, leve até o conhecimento de um vereador, para que o vereador possa propor esse projeto de lei, para que esse projeto de lei possa ser discutido, né, e devidamente aprovado. Por quê? Porque ele precisa passar ali pelo crivo legislativo, para que possa analisar as formas de compensação da receita, tá? Por quê? Porque é um projeto que, a exemplo, né, é um exemplo de princípio da extrafiscalidade, por exemplo. Conforme é previsto ali no nosso direito tributário, alguns tributos e as suas desonerações não têm uma função meramente de arrecadar fundos, né? Eles podem também ser aplicados para incentivar que os cidadãos eles possam praticar as condutas, né, de impacto positivo na sociedade, né? E os ganhos para a cidade eles são inquestionáveis, como por exemplo a melhoria da paisagem, a redução da poluição, né, o risco de enchentes e até mesmo o aumento da qualidade de vida da população. Agora, a pergunta que não quer calar: como eu faço para conseguir esse benefício fiscal do IPTU verde? Primeiro de tudo, gente, nós temos 5.570 municípios. Cada município desse é competente para gerir competente para gerir aí o IPTU. Então ele vai legislar, ele vai cobrar. Então é necessário que você observe se o seu município já faz a adoção deste benefício. E quem vai responder essa pergunta para você? Porque vai precisar analisar a legislação, vai precisar analisar o plano diretor do seu município, tá? É o advogado tributarista. Agora, eu vou citar o exemplo aqui do município de Salvador, na Bahia, só para que você possa entender como funciona lá na prática e se não tem ainda esse programa no seu município, já leve a ideia para o seu vereador, para o seu representante perante o Poder Legislativo Municipal, tá? A maioria das cidades que possuem esse programa de IPTU verde, elas possuem um site próprio, uma página própria para que o proprietário de imóvel territorial urbano ele possa realizar o cadastro no programa. Então, esse cadastro, como eu falei para vocês, ele é feito pela internet. A partir desse cadastro, é iniciado um processo administrativo fiscal, em que o contribuinte vai requerer perante o fisco a participação naquele programa para que seja desonerada a sua carga tributária do IPTU. Então, esse programa, isso varia bastante de acordo com cada prefeitura. Algumas exigem que o cadastro seja feito anterior à cobrança, outras dão um prazo mais próximo do recebimento do carnê. Isso varia muito. E quem vai responder essa pergunta para você é o seu advogado tributarista, porque ele já vai estar atenado a todas as mudanças na legislação aí do seu município. Uma referência que eu faço a vocês, que é justamente a referência
do município de Salvador, como eu falei para vocês. O porquê que eu trago essa informação aqui para vocês? Porque o programa ele foi eleito para compor um grupo de 100 soluções mais inovadoras para combater as mudanças climáticas na publicação CITES 100, que foi lançada durante a COP21 em Paris, tá? O programa de Salvador, só para que você possa entender, ele utiliza um sistema semelhante às certificações ambientais, classificando as iniciativas em 3 níveis: ouro, prata e bronze. E esse desconto aplicado de 5%, 7% e 10%, respectivamente, tá? A pontuação é regida pelo meio de um decreto que estabelece os seus critérios de aceitação para as 63 diferentes possibilidades. Então, observe. No programa de Salvador, do IPTU Verde, existem 63 diferentes possibilidades para que o contribuinte possa estar participando do programa de redução do IPTU. Então, ele vai ter um desconto conforme a possibilidade que ele vai estar adotando. Então, o IPTU Verde, gente, nada mais, nada menos do que um exemplo para que os governos possam incentivar as práticas sustentáveis sem necessariamente executar grandes obras públicas. Porque essa redução de tributação municipal para os moradores e para as empresas, elas se aplicam de forma prática e sustentável e elas procuram sempre estar em harmonia com o meio ambiente. Logo, né, a gente tem uma contrapartida, porque ao passo em que esses governos passam a incentivar essas práticas sustentáveis, eles têm aí uma redução no número de obras públicas que eles precisam executar para cumprir aí o plano diretor daquele município. Então, é importante ficarmos sabendo de todas essas informações. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é relacionada às empresas que estão buscando aí esse desconto no IPTU. Elas recebem o certificado sustentável e em alguns municípios esse certificado sustentável ele tem a variação de até 3 anos, podendo ser renovado sempre que o empreendimento desejar. Então observe. Para que ocorra uma renovação, a empresa deve solicitar à prefeitura a renovação dessa certificação. Alguns municípios, eles variam, tá? Essa renovação. Por exemplo, ele pode variar de 30 até mesmo 160 dias antes do vencimento. Observa a importância de você estar assistido por um advogado tributarista. Por quê? Porque sempre que for renovar, não significa que você necessariamente precisa entender direito tributário. Não, você precisa sim estar acompanhado por um advogado tributarista. Por quê? Porque tudo vai estar relacionado com o lançamento do IPTU. O lançamento do IPTU, gente, é sempre o primeiro dia do ano subsequente, que ele vai ser lançado. Então, quando todo mundo está comemorando o ano novo, com certeza já lembra que no dia seguinte, no dia 1º de janeiro, você já vai ter aí sendo lançado o IPTU. Então, por isso a importância da renovação ser feita antes, porque tudo que é feito antes do lançamento, a gente, na advocacia tributária, a gente tem aí que observar a questão da decadência. Agora, se porventura eu não solicitei a renovação antes do vencimento, o IPTU já foi lançado, eu tenho como fazer o pedido de impugnação daquele lançamento? Pode ser feito através de uma via administrativa, tá? Ou uma via judicial, uma vez que aquele tributo já foi lançado e você aí perdeu o prazo da renovação do certificado sustentável relacionado ao IPTU Verde.
Agora eu trago uma importante informação a você, contribuinte que fica sempre atento aí às mudanças na legislação tributária. Existe uma proposta à emenda à Constituição, a chamada PEC, que garante o abatimento do IPTU àqueles que preservam as áreas verdes e produzem energia renovável. Ela está pronta para ser votada pelo Senado. A PEC é a PEC 13 de 2019. Ela foi elaborada aí pelo senador Plínio Valério, né, que representa o Amazonas, e ela foi apresentada em março de 2019. Então, ela já teve aí a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça em agosto de 2019 e já está em primeira discussão no plenário do Senado. Agora, entenda, estamos em 2021 e esse projeto tão significativo para os 5.570 municípios do nosso Brasil está parado. Então, é necessário que nós possamos ter conhecimento desse fato, porque é um fato que interessa a todos os contribuintes, né? Então, ele vem aí, a emenda dessa proposta, a emenda à Constituição, é justamente alterar o artigo 156 da Constituição para garantir e estabelecer os critérios ambientais na cobrança do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, desonerando assim a parcela do imóvel que tenha aí uma vegetação nativa. Isso é muito importante. E a explicação para que ocorra essa emenda à Constituição é justamente porque prevê que o IPTU ele não vai incidir sobre as áreas de vegetação nativa e que a alíquota poderá ser fixada com base no reaproveitamento das águas fluviais, no desuso da água servida, no grau de permeabilização do solo e até mesmo da utilização da energia renovável. Então, já fica aí a dica para que todos nós estejamos de olho na tramitação dessa PEC número 13 de 2019, que está até o presente momento aguardando a inclusão em ordem do dia para ser debatida, tá? Então é isso. Eu me despeço de você neste 8º episódio aqui da nossa 2ª temporada, já fazendo o convite para que você vá no nosso blog e baixe o material complementar deste episódio. Lá possui algumas informações importantes, tá? Ligadas ao assunto que nós tratamos hoje, que foi IPTU Verde. Se surgiu alguma dúvida, não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e até mesmo nosso canal no Telegram. Então é isso, eu me despeço de você agradecendo pela excelente companhia pela qual você me proporcionou e já estimo a sua companhia no próximo episódio. Tchau!